Olá, meus amigos, bom dia. Nós estamos trazendo a nossa catequese semanal nesta semana, falando sobre a ressurreição. Nos dois últimos encontros que se passaram, falamos sobre a Páscoa e hoje nós damos ênfase à ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus é um fator decisivo para a fé cristã. São Paulo diz que se não tivesse acontecido a ressurreição, era ilusória a nossa fé e vã a nossa pregação. Portanto, é o que dá sustentação à fé e à pregação da igreja, é a ressurreição de Jesus. Mas ela nem sempre foi unanimidade, né? Nem entre os povos do tempo de Jesus, nem hoje, porque há quem hoje ainda não acredite na ressurreição. A Sagrada Escritura nos fala de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, mas há também teorias que tentam negá-la. Há os que digam que Jesus não estaria realmente morto quando foi colocado no túmulo, que parecia morto por causa do enfraquecimento, dos flagelos, pelas horas passadas na cruz. Por isso, ao ser colocado no túmulo, ele tinha revivido. Outros dizem que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo do túmulo para simular a ressurreição. Outros ainda dizem que os discípulos, emocionalmente perturbados depois da morte de Jesus, apenas pensavam tê-lo visto vivo. Mas vamos considerar o seguinte: o ambiente dos discípulos de Jesus não era nada amigável, ao contrário, era um ambiente hostil. A proclamação da ressurreição por eles não lhes trouxe poder nem prestígio, mas perseguição, pobreza e martírio. Jamais eles teriam motivo para um roubo tão ousado. Eles morreram por seu testemunho da ressurreição. Os homens morrem pelo que creem ser verdade, não pelo que sabem ser mentira. Portanto, não havia motivos para mentir. Se os discípulos anunciaram a ressurreição, se os discípulos disseram que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, é porque assim aconteceu. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 5º ao 6º, nós lemos: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Esta perícope, ou esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, se insere no contexto da vista das mulheres ao túmulo de Jesus, da visita das mulheres ao túmulo de Jesus. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também as suas amigas. As mulheres levavam os aromas para o embalsamento do corpo de Jesus e ficaram perplexas ao não encontrarem o seu corpo. Os anjos ordenam às mulheres que comuniquem o fato da ressurreição aos 11 e a todos. E houve uma desconfiança geral. Os que ouviram o anúncio das mulheres acharam que era fantasia delas e nelas não acreditaram. O fato é que os anjos anunciam duas coisas. Primeiro, que Jesus está vivo e por isso não deve ser procurado entre os mortos. Segundo, recordam a profecia de Jesus sobre a sua ressurreição quando ele estava na Galileia. Ele dizia: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas,
é necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Caros ouvintes, caros amigos, o Catecismo da Igreja Católica nos diz: o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres, em primeiro lugar, em seguida de Pedro. O discípulo que Jesus amava afirma que, ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e creu, viu e acreditou. Isto supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Isto nos leva a concluir que Jesus ressuscitado já não pode pertencer ao mundo dos homens. E o Catecismo da Igreja Católica ainda nos ensina: tudo o que aconteceu nos dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã da Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Essas testemunhas de ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Não podemos, caros amigos, não levar em consideração esses testemunhos. Eles nos ajudam a ver a ressurreição de Jesus fora da ordem física e a reconhecê-la como um fato histórico. Aliás, não podemos deixar de crer na ressurreição de Jesus. Sem ela, nossa fé não tem fundamento. É ilusória, ensina o apóstolo Paulo. Nós continuaremos sobre esse tema no nosso próximo encontro, para que a nossa catequese não fique muito longa e vocês tenham paciência de ouvir até o fim. Nós vamos dividindo por partes, a fim de que todos possam tomar ciência desses fatos a respeito de Jesus. Nós estamos falando, creio em Jesus Cristo, é um dos artigos da nossa fé. Este final de semana encerra-se a festa de Santana de Caicó, a avó de Jesus, a avó de todos os moradores aqui do sertão do Seridó. Que ela interceda por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos idosos, a fim de que a sua intercessão possa nos animar a continuar a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa amizade com o seu neto Jesus, porque ela é benéfica para nós, ela traz para nós plenitude da vida, ressurreição para a vida eterna junto de Deus. E agora invoco sobre vocês e sobre todos nós a bênção de Deus nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá.